Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta depois de alguns dias. É, Hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Depois de esses aproximados 4 ou 5 meses que nós estamos por aqui. Também de mais depois de 20 vídeos. Hoje eu vim aqui para falar de basquete, de alguns nomes mais populares do basquete, mas também por um momento de certa homenagem que eu quero deixar esse vídeo registrado aqui na internet para falar sobre Oscar Daniel Bezerra Schmidt. Primeiramente, né, para falar sobre o basquete, se nós formos citar nomes aqui, principalmente dos mais atuais até os mais antigos, nós poderíamos citar nomes de Marcelinho Huertas, Marcelinho Machado, de Nenê, de Thiago Splitter, né, que foi o primeiro brasileiro campeão da NBA, que inclusive trabalhou em outras funções após a sua aposentadoria. Também Leandrinho, que foi campeão de NBA também. Mas hoje esse vídeo é voltado único e exclusivamente para citar os principais momentos da carreira e falar que mesmo com esses nomes que fazem sim parte da nossa história, para falar um pouco do Oscar Schmidt, que infelizmente na última sexta-feira, com 68 anos de idade, teve uma parada respiratória, em decorrência também de uma grande luta que ele vinha enfrentando de um câncer. Infelizmente não sobreviveu e nos deixou e também nos deixa um grande legado para todo mundo que curte acompanhar não só o basquete, mas também em si os esportes e aonde o Brasil de fato é representado. Então esse vídeo é para deixar registrado mais uma vez de muitas, não só aqui, mas em televisões, em sites, não só no Brasil, mas fora dele também, para deixar registrado um pouco do que foi a carreira e a história de o principal jogador da história do basquete brasileiro. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, como eu já falei aqui no começo, conhecido como Oscar Schmidt, mas também conhecido como seu apelido na história do basquete, o Mão Santa. Ele que não jogou, né, na NBA, o principal liga de basquete da história do mundo, mas também esse episódio ficou muito registrado, mesmo após ofertas, ele ter recebido ofertas, ele recusou jogar na NBA, porque no tempo que ele jogava na sua carreira, que foi ali por volta dos anos 74 até 2003, mas em especial quando ele jogava, há mais ou menos ali por volta dos anos 80, 90, era proibido que o jogador pudesse jogar nas competições da FIBA e também jogasse na NBA. Então, por causa disso, o Oscar recusou uma oferta não só financeira e de visibilidade para continuar jogando pela seleção brasileira, mesmo que isso custasse o seu reconhecimento mundial. E foi muito por isso também que principalmente por causa de tantos outros feitos que ele fez aqui, que eu vou trazer até um pouco, eu estou aqui com a minha colinha olhando para baixo para saber e falar, citar todos. Ele foi campeão pan-americano em 87 com a seleção brasileira, vice-campeão no pan-americano anterior em 83. Por clubes, ele foi campeão mundial interclubes em 79 jogando pelo Sírio, foi campeão brasileiro, campeão de Copa Itália, campeão estaduais, né, que naquele tempo existia, que ele tem também vários reconhecimentos individuais, como o Hall da Fama da FIBA, o Hall da Fama da história do basquete, e incluído também entre os 50 maiores jogadores da história do basquete. Ele tem também aqui passagens, o início da carreira dele pelo Palmeiras, pelo Sírio, depois foi jogar na Itália no Juve Caserta e no Pavia, também teve uma passagem pelo basquete da Espanha no Valladolid e encerrou a sua carreira jogando no Corinthians e também no Flamengo. Inclusive o Flamengo, que foi o último time da carreira dele, confirmou a aposentadoria da camisa de número 14, que foi a mais icônica na carreira do Oscar. Sua carreira também, que foi de 74 a 2003, trazendo então aí por volta de 15 a 20 títulos em todo esse tempo, e o seu jeito especial, diferenciado à época, que fez ele ser o que ele é hoje e o que ele vai ficar marcado na história como o principal jogador da história do basquete, porque se houve todos esses jogadores que eu citei no começo, inclusive também eu posso citar aqui o Gui Santos, que é jogador do Golden State Warriors, que está atualmente, se não me falha a memória, o único brasileiro na Liga de Basquete Americana. Está lá hoje
tantos os outros que eu citei, até outros que eu não citei, todos eles passaram tendo o Oscar como referência, e assim como em outros esportes, como também a gente poderia citar casos de Ayrton Senna na Fórmula 1, até mesmo no mundo do futebol, que é o nosso mais forte aqui, e em qualquer outro esporte, muitos deles passaram pelo Oscar, porque ele era a maior referência da história do esporte no basquete, e por isso eu quis deixar esse vídeo registrado aqui, mesmo que depois de alguns dias, deixar isso aqui registrado para ficar marcado e ter de fato essa homenagem aqui citada para o maior jogador da história de basquete do Brasil. Então, nosso vídeo de hoje foi esse. Pretendemos voltar ainda essa semana ou brevemente, porque tem ainda muito assunto para a gente comentar. Em especial aí tem Copa do Mundo chegando perto, tem futebol rolando na Europa, aqui no Brasil, das 4 divisões do Brasil rolando, Copa do Brasil e muito mais, que a gente também quer passar por aqui. Então é isso, pode deixar o seu comentário, seu compartilhamento, sua curtida, e tamo junto, se inscrevendo no canal para a gente continuar seguindo forte aqui. Valeu, um abraço.